fazer uma coisa para além da semana. Eu acho que a semana é uma das semanas mais graves. Não quer dizer que nós não tenhamos no futuro momentos mais graves ainda do que o Brasil está vivendo. A meu ver, o Brasil está sofrendo uma ameaça interna, externa, conjugadas por pessoas altamente colocadas fora e dentro do país, que é uma ameaça muito superior à agressão que o Paraguai fez e que levou o Brasil à Guerra do Paraguai. Ali havia uma ameaça, eu não vou agora entrar na história da Guerra do Paraguai, havia uma ameaça à própria independência do Brasil, mas não apenas geográfica, à própria independência do governo da família imperial. Havia toda uma tentativa até do ditador do Paraguai tentar se casar com uma das filhas de Dom Pedro II. Bem, mas isso fica para outra hora. E nós estamos agora diante de uma ameaça muito grande e multifacetada. Eu não quero deixar uma coisa assim vaga. Eu queria tomar vários campos para nós vermos. Nós temos hoje a maior ameaça ao Brasil, a maior, mas não é a única, a maior ameaça ao Brasil é a interferência descarada, revoltante e inaceitável da China comunista aqui dentro. O embaixador da China comunista, como diz o príncipe Dom Bertrand, ele atua como um procônsul da ditadura chinesa aqui dentro do país. E ele, não se esqueçam, que ele já deu ordens a deputados para que não se pronunciassem, proibindo que deputados brasileiros se pronunciassem sobre a questão de Taiwan, por exemplo. Isso é inacreditável. Ele já agrediu personalidades públicas do Brasil, insultando, o que viola completamente as regras diplomáticas. Ele usou o Brasil para manter um conflito diplomático com os Estados Unidos, em que o Brasil não era envolvido, e usou a sua presença no Brasil para fazer isso. Ele interfere em questões ambientais no Brasil, como eu vi outro dia uma live com um grupo de esquerda, em que ele, como procônsul, ditava o que é que tinha de ser a política ambiental do Brasil. Nós já chegaremos lá. Portanto, bom, esse senhor promove, além do mais, uma bancada, assim chamada bancada da China no Congresso Nacional. Começam a proliferar em vários lugares, em vários órgãos, em vários jornalistas que começam a falar de um possível mensalão chinês. Isso é extremamente grave, porque isso também não seria único no mundo. Há países que estão fazendo investigações com autoridades compradas pela China em vários países do mundo. Isso aconteceu nos Estados Unidos com a denúncia do ex-secretário de Estado Mike Pompeo sobre a compra de governadores pela China. Bom, então nós não estamos falando de algo impossível, estamos falando de algo real. Mas mais do que isso, a China está interferindo aqui dentro e é algo que as autoridades brasileiras deviam ter em conta, que é a compra de cadeias do agronegócio, de distribuição do agronegócio, interferências aqui dentro. Bom, depois nós temos um dos pontos mais sensíveis, que é a questão do 5G, em que a China está fazendo uma verdadeira guerra para impor o 5G.
tem gente aqui dentro, como o senhor Mourão, que é um porta-voz desses interesses, e há mais gente dentro do governo tentando impor isso. Fala-se até do senhor Fábio Faria, né? Então, e esse é um problema que precisa ser resolvido e que seria um dos passos mais terríveis que o Brasil poderia dar, era aceitar essa intromissão e essa implantação do 5G da Huawei no Brasil. Então, esse é um dos aspectos que eu queria chamar a atenção aqui. Primeiro, depois nós temos a verdadeira ofensiva, como o Paulo escreveu muito bem um artigo que vai ser lido aqui, que é a ofensiva da Internacional Progressista, que, sob essa capa de Internacional Progressista, nada mais é que uma internacional socialista, né, que está atuando no mundo e que está organizando, juntamente com personagens aqui dentro, inclusive no Supremo, no Senado e no Congresso, um verdadeiro ataque à soberania nacional em questões de Amazônia, em questões de povos indígenas. Nós temos um personagem que preside hoje o STF, Sr. Luiz Fux, que diz que a sua meta é a implantação da Agenda 2030 da ONU no Brasil. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem que julgar, exatamente, que tem que julgar, segundo a Constituição, os conflitos que possam subir a esse tribunal. E ele diz que ele tem uma meta de implantar como se ele governasse o Brasil. Está no seu discurso. E diz mais, ele vai escolher os processos que vão ser julgados na corte, só aqueles que toquem a Agenda 2030. Eu estou dando alguns pontos que nós estamos vendo o Brasil ser atacado. E ele é atacado de fora com colaboração aqui dentro. Portanto, isso é uma verdadeira tenaz de vários braços, como o caranguejo, a lagosta, que tem vários braços e tem várias tenazes. O Brasil está sendo esmagado por isso. Bom, nós vemos uma ofensiva aqui dentro para não permitir eleições limpas, eleições que sejam auditáveis, eleições com contagem pública de votos, numa atitude em que, apesar da maioria do Congresso ter votado a favor de eleições limpas, não houve um número suficiente para aprovar a PEC. Isso porque, segundo as palavras do próprio presidente da República, houve chantagens e ameaças dentro do Congresso por poderes externos ao Congresso para que parlamentares votassem contra essa PEC. Isso tudo mostra a gravidade do que nós estamos vivendo. A ameaça interna e externa coordenada contra a soberania brasileira. O Brasil, realmente, há muitas pessoas que estão falando de uma nova independência. Realmente o Brasil está ameaçado na sua independência, não apenas geográfica, mas ele está ameaçado na sua independência do povo brasileiro, da liberdade do povo brasileiro. Mais do que isso, está ameaçado nos valores fundamentais deste país. Está ameaçado na permanência dos valores que fundaram este país, que são os valores cristãos. E que, apesar da decadência da sociedade, ainda são os valores que pautam muitas mentes e muitos corações. E isso tudo é representado por uma bandeira que nós até gostaríamos que fosse
aquela que está ali na mesa do Paulo Henrique, mas por uma bandeira que muita gente sai à rua dizendo jamais será vermelha. E ela jamais poderá ser vermelha mesmo. Mas as pessoas têm que compreender que a liberdade dos povos, os grandes momentos de decisão dos povos, foi preciso que uma parte considerável das nações se levantasse e resgatasse a sua independência. Nós podemos ir à história de Portugal, e isso é muito claro. Eu estou falando da história de Portugal porque ela tem a ver com a história do Brasil, e isso aconteceu muitas vezes na história do Brasil também. Então, é por isso que eu queria fazer essa introdução pelo seguinte, porque nós estamos realmente diante de uma grande ameaça. O presidente tem falado que o Brasil está sob ataque. As pessoas podem julgar, bem, sob ataque. Não, estamos sob ataque. Nós vamos mostrar aqui concretamente os pontos em que o Brasil está sob ataque. Ataque de pessoas que ocupam instituições do Estado e estão atacando a soberania nacional. Não se esqueçam, leiam um pouco como é que o nazismo ascendeu. Como é que Hitler conseguiu fazer uma blitzkrieg em que ele foi espezinhando a Europa. Por quê? Porque antes ele tinha comprado gente dentro dos países. Antes ele tinha promovido cúmplices ideológicos daquela doutrina e daquela ideologia assassina. E nós temos aqui cúmplices de uma ideologia assassina. Por que é assassina? Porque ela carrega nas costas milhões e milhões de mortos ao longo da história recente. Então, às vezes nós ficamos presos. É o voto impresso. É a prisão do Roberto Jefferson. Tudo isso são episódios de algo muito mais amplo e que nós precisamos ver nesse contexto para dar o verdadeiro valor a isso e não ficarmos apenas no fato concreto, que às vezes até pode ser diminuído se nós ficarmos no fato concreto.